Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Lima, professor aqui da Estratégia Concursos. Estou passando com vocês aqui nesse vídeo para deixar uma dica da parte de matemática aqui para o nosso projeto Gabaritando 70 questões para o concurso do Banco do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de função do primeiro grau. Na realidade, eu vou fazer um link aqui entre dois pontos presentes aí no seu edital para o concurso do Banco do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre função de primeiro grau e também sobre progressões aritméticas. Como é que é, Brunão? Me explica aí. Então vem comigo. Bom, primeira coisa que eu preciso que vocês se lembrem é o seguinte. As funções de primeiro grau vão ser expressões do tipo y igual a ax mais b, com esse a aqui diferente de zero. Y ou f de x igual a ax mais b. Então, se eu colocar para vocês aqui, por exemplo, olha, uma função do tipo y igual a 2x mais 5. Essa aqui é uma função de primeiro grau. O valor do a dela é 2 e o valor do b dela é 5. Se eu colocar para vocês aqui, olha, uma função L de n igual a menos 3n mais 10. Essa aqui é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau cujo valor do a é menos 3 e cujo valor do b é 10. Vale fazer a observação aqui de que o a é o chamado coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, perfeito? Só para deixar claro, se eu colocasse uma função desse tipo aqui, olha, y igual a 3x ao quadrado, essa função que está aqui, ela não é uma função de primeiro grau, perfeito? A função de primeiro grau, ela vai trazer o seu termo aqui, olha, a variável, no caso a variável x, ou qualquer aqui, por exemplo, a minha variável n, a variável dessa função, a variável independente da função, ela teria que trazer expoente 1. Não é o caso dessa que está aqui, perfeito? Essa seria uma função, por exemplo, de segundo grau. Beleza. Marcamos aqui, então, a ideia de que nós vamos, nesse vídeo, trazer situações envolvendo funções de primeiro grau. O que eu preciso que vocês se lembrem? O sinal do a, ele define para a gente se a função vai ser crescente ou decrescente. Se ela vai ter, então, o que a gente chama de uma inclinação positiva ou uma inclinação negativa. Sempre que o a da função de primeiro grau for positivo, a gente diz que a gente tem ali, então, uma função de primeiro grau crescente ou de inclinação positiva. Sempre que eu tiver uma função de primeiro grau com a com sinal negativo, diremos que nós temos ali uma função de primeiro grau decrescente ou também de inclinação negativa. Nos exemplos que eu dei aqui, então, essa função que está aqui, ela é uma função de primeiro grau, porém, uma função de primeiro grau com inclinação positiva, uma função de primeiro grau crescente. Por quê? Porque o a dela é positivo. Já o meu segundo exemplo seria de uma função de primeiro grau decrescente ou de inclinação negativa. Isso por quê? Isso porque o seu a é negativo. Perfeito? Muito bem. Agora, a gente vai fazer um link da interpretação desse a com relação à parte de sequências numéricas, mais especificamente as progressões aritméticas. Vamos tentar entender melhor isso? Olha o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Olha, eu trouxe a função y igual a 5x mais 2. É uma função de primeiro grau, perfeito? Qual que é o valor do a dela? Olha, o valor do a dela é 5 e qual que é o valor do b dela? 2. A é o coeficiente angular e o b o coeficiente linear, perfeito. Agora eu quero que você verifique comigo o que acontece quando a gente começa a atribuir valores aqui para x. E aí eu deixei para vocês aqui alguns exemplos nessa tabelinha. Troquei ali o x daquela função por menos 1, depois por 0, depois por 1, depois por 2. Vamos fazer as contas e acompanhar aqui comigo o que aconteceu? Então veja, quando eu troquei aqui o x por menos 1, eu passei a ter 5 vezes menos 1 somado com 2. 5 vezes menos 1 deu menos 5 somado com 2, eu chegaria ao y igual a menos 3. Então, eu tenho o ponto menos 1 e 3 como um ponto pertencente à reta que representa essa função. Beleza. Troque ali o x pelo zero, faça as contas comigo. Olha, se eu trocar o x por 0, 5 vezes 0 vai dar 0, 0 mais 2, eu vou ter então o seu y igual a 2. Então, para x igual a 0, essa função gera y igual a 2. Se o x dessa função for 1, 5 vezes 1 vai dar 5, 5 com mais 2 vai dar 7. Então, para x igual a 1, eu obtenho imagem y igual a 7. E, se o meu x aqui for 2, 5 vezes 2 vai dar 10, 10 mais 2 vai dar 12. Para x igual a 2, eu obtenho, então, imagem y igual a 12. Bruno, por que você trocou aqui o x por menos 1 por 0? Eu não posso trocar por outros valores, não? Claro que pode. A gente parte do princípio que as funções de primeiro grau vão ser funções de domínio real, que a gente fala. Então, eu poderia ali atribuir
qualquer valor para x. Eu coloquei propositalmente esses valores de x numa sequência, aumentando sempre uma unidade para que você perceba o que acontece no eixo y. Você vai perceber então, olha, que do menos 1 no x, eu pulei para o 0. Então percebeu? Eu aumentei uma unidade ali no eixo x. Do 0, eu pulei para o 1. Aumentei de novo uma unidade. Do 1, eu pulei para o 2. Aumentei de novo uma unidade. O que esse aumento de uma unidade no eixo x gerou como resultado lá no meu eixo y? Perceba. Quando eu pulo do menos 3 para o 2, eu estou aumentando quantas unidades, hein? Você vai perceber que eu estou aumentando 5 unidades. Quando eu pulo do 2 para o 7, você vai perceber que eu estou aumentando 5 unidades. Quando eu pulo do 7 para o 12, você vai perceber que eu estou aumentando 5 unidades. Então, o que significa isso? Significa que, para cada unidade que eu aumento no meu eixo x, o meu eixo y aumenta em 5 unidades. Ora, essa sequência que está aqui, menos 3, 2, 7 e 12, ela não é uma sequência numérica qualquer, ela é uma progressão aritmética. O que é mesmo uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência em que de um valor para outro eu sempre somo um valor constante. Foi o que aconteceu aqui. Do menos 3 para o 2 eu somei 5, do 2 para o 7 eu somei 5, do 7 para o 12 eu também somei 5. E aí você vai perceber que esses valores de y que nós geramos aqui, eles acabam transformando essa sequência, eles acabam gerando então, a gente acaba tendo então uma PA de razão 5, e você vai perceber comigo que não foi coincidência. Esse mais 5 que está aqui é exatamente igual ao valor de quem? É exatamente igual ao valor do A. Foi isso que eu deixei anotado para vocês aqui embaixo. Observe que a sequência de valores das ordenadas dos pontos menos 3, 2, 7 e 12 é uma progressão aritmética crescente de razão R igual a 5, que é justamente o valor do A da função afim apresentada, sendo que aquele A era maior do que zero. Agora vamos ver mais um exemplo. Olha esse segundo exemplo que eu trouxe para vocês. P de T igual a menos 3T mais 4. Comecei ali, olha, atribuir valores para T. T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3 e T igual a 4. Fiz a mesma coisa, fiz as substituições. Troquei o T por 1. Ao substituir o T por 1, eu passei a ter menos 3 vezes 1 mais 4. Menos 3 vezes 1 deu menos 3. Menos 3 com mais 4. Obtive P de 1 igual a 1. A imagem, então, de 1 nessa função é y igual a 1. Se eu trocar o T por 2, menos 3 vezes 2 deu menos 6. Menos 6 somado com 4 deu menos 2. Se eu trocar naquela função o T por 3, menos 3 vezes 3 mais 4 daria menos 9. Menos 9 com mais 4 deu menos 5. E por fim, joguei aqui o T igual a 5. Desculpa, o T igual a 4. Menos 3 vezes 4 deu menos 12. Menos 12 com mais 4 deu menos 8. Você vai perceber, de novo, que não foi uma coincidência. Os valores que eu obtive aqui para y, ou para o que seria aqui P de T, esses valores acabam formando uma sequência que não é uma sequência qualquer. Quando eu passo do 1 para o menos 2, quando eu passo do menos 2 para o menos 5, quando eu passo do menos 5 para o menos 3, vocês vão perceber que eu estou sempre diminuindo 3 unidades. 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 menos 3 dá menos 5, menos 5 menos 3 dá menos 8. Não foi coincidência o fato de que esse menos 3 coincide exatamente com o valor de quem? Do coeficiente angular, do A da minha função. Isso foi o que eu deixei registrado aqui embaixo. Observe que a sequência de valores das ordenadas, quando a gente fala de ordenadas, lembre-se que tem a ver com os valores de y, certo? Que são esses valores que a gente obteve aqui ao final. Então você vai observar que a sequência de valores das ordenadas dos pontos menos 3, 2, 7, 12 é uma progressão aritmética que só tem um erro. Ó. É uma progressão aritmética decrescente. É uma progressão aritmética decrescente de razão R igual a menos 3, perfeito? E aí o valor do A acaba sendo aqui, nesse caso, um valor negativo. Mas a ideia, então, vocês conseguiram pegar? Esse A, o fato desse A ser negativo igual a 3, indica para você o quê? Indica que para cada aumento de uma unidade do valor de T, você tem uma diminuição de 3 unidades no valor de P de T. Agora, você pode, então, comigo, analisando esses exemplos que eu tinha jogado aqui inicialmente, concluir o seguinte. Se eu fosse analisar aqui essa função y igual a 2x mais 5, pode fazer você ir por conta própria. Começa a substituir ali o x por 1, por 2, por 3, por 4. Observe o que iria acontecer com os valores de y. Obrigatoriamente, os valores de y acabariam compondo uma progressão aritmética de razão igual a quanto? Uma progressão aritmética de razão igual a 2.
Se você fosse fazer a mesma ideia aqui para a função L de n igual a menos 3n mais 10, comece a substituir ali o n por 5, 6, 7, 8, vá sempre aumentando uma unidade nos valores de n. Você ia perceber que os valores de L de n iriam sempre diminuir em 3 unidades. Então é importantíssimo que vocês fiquem atentos. Funções de primeiro grau são associadas a progressões aritméticas. Há progressões aritméticas cuja razão vai coincidir justamente com o valor de quê? Justamente com o valor do coeficiente angular. Se o coeficiente angular foi 2, eu conseguiria associar essa função a uma PA de razão 2. Se o coeficiente angular foi menos 3, eu conseguiria associar os valores de L de n a uma progressão aritmética de razão igual a menos 3. Perfeito? Fique ligado, ideia importante que pode pintar na sua prova do Banco do Brasil, que vai ser organizado pela Banca Cisgran Rio. Fecha essa dica por aqui, um forte abraço para todos vocês, valeu!